Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a esse primeiro dia no nosso devocional, meditando nas profecias de Daniel. Eu quero te agradecer por esse tempo que você está dedicando para receber essa palavra, para meditar um pouco na palavra de Deus, para começar esse dia com a palavra de Deus. Antes de nós lermos o texto de hoje, da nossa meditação, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia para conosco. Venha abençoar grandemente a vida desse meu amigo, dessa minha amiga. Que o Senhor ilumine a vida dele, que o Senhor o proteja de todo o mal, ele e a sua família. Nós pedimos que neste momento o Senhor abra o nosso coração para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, o texto que nós vamos meditar hoje se encontra em Daniel capítulo 1, nos versos 1 e 2. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela em Daniel capítulo 1, versos 1 e 2. O texto aqui vai relatar o momento em que o povo de Deus é levado para o cativeiro babilônico. E nós podemos tirar lições preciosas desse texto. Daniel no capítulo 1, verso 1 e 2, está escrito o seguinte: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O texto ele é breve, e ele relata para a gente aqui o momento em que o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ali, o texto nos revela que Deus entregou não somente o rei de Judá, mas também entregou os utensílios do templo que eram utilizados para adoração. Quando nós olhamos esse texto, a primeira pergunta que nós fazemos é: por que Deus permitiu que isso acontecesse com o seu povo? Por que Deus permitiu que o seu povo fosse levado em cativeiro? Por que Deus permitiu que o templo que servia para adoração fosse destruído por Nabucodonosor e que os utensílios desse templo agora fossem levados para a casa de um outro Deus, de um Deus falso em Babilônia? Sabe, meus amigos, a palavra de Deus, ela nos revela coisas maravilhosas. E uma delas é: quando Deus libertou o seu povo do cativeiro no Egito, Deus levou eles para uma terra onde manava leite e manava mel. Uma terra abençoada, a terra de Canaã. Ali Deus fez diversas promessas para o seu povo, mas principalmente Deus deu a sua lei para o seu povo. Se o seu povo fosse fiel à sua lei, aos mandamentos de Deus, aos seus ensinamentos, ele seria um povo próspero. Ele seria um povo abençoado, ele seria uma luz para as nações ao redor. Mas o que nós percebemos é que o povo não deu atenção a essas palavras. O povo de Deus transgrediu a lei de Deus. O povo de Deus foi contra os mandamentos de Deus. E os ensinamentos de Deus foram deixados de lado. Por conta disso, o povo acabou deixando as bênçãos de Deus. Por conta disso, o povo deixou de ser protegido pela lei de Deus. E a situação maior, mais trágica, mais terrível, foi o cativeiro. Sempre quando nós vemos essas dificuldades, esses problemas, essas tragédias, nós temos o costume de fazer a pergunta: por quê? Por que isso está acontecendo? Por que essa dificuldade? Por que está acontecendo este problema? Mas nesse caso aqui, a resposta ela é simples. O povo de Deus deu as costas para Deus. Eles não levaram em conta os ensinamentos de Deus, eles não levaram em conta a lei de Deus. E por conta disso, acabaram sendo expostos a essa dificuldade, a esse problema. Quantas vezes, meus amigos, nós também não nos encontramos na mesma situação? Deus nos adverte, Deus nos orienta, Deus nos avisa que esse caminho que nós estamos seguindo não é o melhor caminho. Mas nós insistimos em continuar por ele. Quantas vezes Deus nos mostra a sua lei
que é santa, que é pura, que é perfeita, que se nós obedecermos essa lei, nós seremos prósperos naquilo que fizermos, mas nós a ignoramos, muitas vezes pisamos na lei dele. Dessa maneira, nós mesmos nos colocamos em uma situação de dificuldade, por ignorar os alertas de Deus, por ignorar a sua palavra, a sua vontade para a nossa vida. Muitos dos problemas que nós enfrentamos são ocasionados pelas nossas más escolhas. Muitas das dificuldades pelas quais nós passamos, elas são resultados, são consequências das nossas más escolhas. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus nesse texto que nós acabamos de ler. E muitas vezes é isso que acontece na nossa própria vida. Como nós estamos com relação àquilo que Deus tem nos orientado? Como nós estamos com relação à lei de Deus? Será que estamos dando ouvido a ela? Será que estamos procurando fazer o nosso melhor com relação àquilo que o Senhor quer para a nossa vida? Sabe, meus amigos, ainda que nós estejamos passando por um momento difícil, ainda que nós estejamos passando por um momento de dificuldade, Deus, Ele promete estar conosco. Mas para isso, precisamos nos arrepender e nos voltar para Ele. Se nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado e nos voltarmos para Deus, nós podemos ter a plena certeza de que nós teremos de novo o seu favor. Deus, Ele é um Pai amoroso. Muitas vezes Ele castiga os seus filhos, mas é sempre pensando no bem deles. Nunca pensando no mal. É sempre pensando em trazer os seus filhos de volta para Ele, para mais perto dele, e que eles abandonem os caminhos errados que eles estão trilhando. Isso pode estar acontecendo hoje na nossa vida. O fato de não atentarmos para aquilo que o Senhor pede pode trazer dificuldades para nós. Mas ainda há tempo de voltar. A promessa de Deus é que Ele vai estar conosco. Deus, Ele promete estar nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas para isso, nós precisamos nos voltar para Ele. Que tal hoje acertar as contas com esse Pai Celestial? Se existe algo em nossa vida que não está em harmonia com a vontade de Deus, por que não nos arrepender? Por que não confessar que erramos? Por que não receber de novo o favor divino em nossa vida? Sabe, meu amigo, nós não precisamos estar sozinhos. A promessa de Deus, a promessa do Senhor Jesus é de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Nos tempos bons e nos tempos ruins, Ele promete estar do nosso lado. Que você sinta a presença de Deus na sua vida nesse dia. Que você sinta novamente o favor de Deus na sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te ilumine e te guarde. Que você tenha um dia abençoado. Até a próxima.